gente. Para de me tentar. Tira esse Satanás, pai. Me diz aí como você tá. Pra você que não me conhece, eu sou a pastora Milena e seja muito bem-vindo ao meu canal. Roda a vinheta, produção. Gente, hoje é quarta-feira e quarta-feira é dia de quarentena bíblica. Para você que não sabe o que está acontecendo, me segue lá no Instagram. Lá eu sempre deixo qual o livro que nós estamos lendo na quarentena. Eu sempre falo um pouco a respeito. Essa semana nós estudamos o livro de Eclesiastes. E você achou mesmo que eu ia conseguir fazer em um vídeo o livro inteiro de Eclesiastes? Não. Não dá, gente. É muita coisa. São 12 capítulos e eu falo muito. Não seria um vídeo curto, então a gente resolveu dividir em duas partes. Essa é a primeira parte, nós vamos estudar Eclesiastes do capítulo 1 ao 6 e a segunda parte sai na quarta que vem. E aí você tá pensando, mas Milena, o que eu vou ler essa semana? Calma, fica nesse vídeo até o final que tem leitura pra você que conseguiu fazer toda a leitura de Eclesiastes e tá aí pensando que você vai ficar de bobeira. Não vai não. Primeiro nós vamos falar um pouco sobre a autoria do livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes ainda há uma discussão entre os biblistas sobre o autor. Embora muitos acreditam e falam que esse livro foi escrito por Salomão, também há pessoas que falam que não foi escrito. Mas nós aqui hoje nesse vídeo vamos ficar juntos com a tradição judaica, onde fala que esse livro foi escrito por Salomão. Esse livro é um livro de sabedoria, então muitos chamam ele e falam que ele é uma literatura sapiencial, que é uma literatura e um livro de sabedoria da época, né? Esse gênero é conhecido nessa época. Então eu entendo que esse livro tem muito a nos dar e nós temos muito conhecimento a agregar lendo Eclesiastes, por isso que nós escolhemos esse livro. Então nós vamos destacar alguns versículos e alguns pontos nesses textos onde Deus falou comigo, e eu tenho certeza que você aí tem muitos outros textos, muitos outros pontos a destacar, porque Deus fala de diversas formas. Então deixa aqui no comentário como Deus tem falado com você, um versículo que te chamou a atenção, e vamos compartilhar junto aquilo que Deus tem falado conosco nessa quarentena, beleza? Gente, no capítulo 1, quando a gente começa a ler, a gente percebe e vê que Salomão está refletindo a vida. Como nós estamos interpretando e entendendo que foi Salomão que escreveu, a história também fala que ele escreveu quando ele já estava velho. Então a gente vê aqui que ele vem falando sobre a vida de uma forma um pouco pessimista no meu ponto de vista. Que ele fala muito sobre essa questão das coisas serem todas iguais, do rio voltar sempre no mesmo lugar, de uma geração vai, geração vem, que não há nada de novo debaixo do sol. De fato, eu acho que não há. Nós estamos vivendo um período de pandemia, né? Mas já teve outras pandemias. Já houve também outros momentos em que as pessoas tiveram que se resguardar em casa. Assim como funciona na moda também, né? Uma roupa que nos anos 60 era moda, de repente volta. Nos anos 90 era moda, volta nos anos 2000. Porque, de fato, as coisas são um ciclo e elas se renovam. Sim, eu acredito que esse ponto de vista de Salomão é muito real e nós temos visto ele no decorrer da história e é muito interessante ele ressaltar isso. Em todo livro nós vamos perceber que ele sempre fala tudo é vaidade, às vezes ele usa a expressão vaidade de vaidades, que é um exagero, né? Ele tá dando ênfase que de fato aquilo é um vapor, que de fato aquilo vai passar, que de fato aquilo para ele não é essencial ou não foi essencial na sua vivência de vida. Então é muito bom nós entendermos que a palavra vaidade vem de vapor e tem esse sentido de passar, né? De não ser algo fixo e eterno, mas passageiro. No capítulo 1 ainda, eu quero destacar o versículo 17 e o versículo 18, onde fala assim: apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia, que é a mesma coisa que burrice ou bobagem. E vim a saber que também isso é correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza.
É interessante nós destacarmos esses versículos, porque eu entendo que o versículo não está falando que o estudo ele deve ser desprezado. Ele não está falando que o estudo ele traz a você tristeza num sentido de que não vai ser bom para você. Eu entendo que Salomão procurou muitas questões da vida, os muitos porquês e muitas coisas ele não encontrou. E isso trouxe a ele uma tristeza. Mas pelo contrário, né, o estudo ele faz com que a gente amplie a nossa mente, né? O conhecimento só nos faz com que a gente olhe por outro ângulo, o mesmo objeto, que a gente olhe de vários lados. Então eu entendo o que ele quis dizer, mas entendo que nós também não podemos tomar esse versículo como um pretexto ou fora de contexto e fazer dele um motivo para que a gente não venha estudar, para que a gente não venha se dedicar àquilo que nós estamos propostos a fazer. E o versículo 18 fala sobre a ciência. Pra você que não sabe, eu fazia física antes de vir fazer teologia. Um beijo, pessoal, que fez física comigo, gente, que tá aqui nesse canal. Os meus alunos, eu era professora. Tempos bons, gente, nessa vida. E na física, que é uma ciência, eu descobri que tem muita coisa que revela a Deus. E a ciência revela muito a Deus. Então eu entendo que, assim como Deus se revela progressivamente na Bíblia, eu creio dessa forma, nós também, como cristãos, fomos entendendo a ciência de outra forma. E hoje nós não temos mais aquele pensamento retrógrado, achando que a ciência não nos ajuda, que ela quer contrariar a fé. Pelo contrário, os cristãos têm entendido e têm visto que a ciência é uma boa ferramenta para nos ajudar no cotidiano da vida. E isso é muito, muito bom. No capítulo 2, o autor continua a se queixar, entre aspas, ao meu ver, ele está se queixando das suas várias conquistas, né? Ele se queixa das casas, dos vinhos, ele fala das posses que ele teve, ele fala que ele se alegrava em tudo aquilo que ele trabalhava, mas ele fala que isso se tornou vapor, se tornou vaidade. Eu entendo que ele quis dizer que isso não foi essencial na vida dele. É interessante porque eu até estava conversando com uma amiga esses dias que a vida, ela é de fato preciosa, ela é de fato essencial. Se não fosse, Jesus não teria morrido por nós naquela cruz para nos dar a vida, né? Mas eu entendo que quando a gente tem muitas coisas de uma forma exagerada e muitas vezes a gente dá muito valor e muito amor àquilo, aquilo acaba se tornando algo essencial na nossa vida e no passar do tempo a gente percebe que aquilo não era tão essencial assim. Acredito que isso aconteceu com Salomão e nós vemos isso no capítulo 2. Não sei se você sentiu isso, mas eu sinto muito exagero da parte de Salomão quando ele vem falando a respeito de tudo que ele teve, das vaidades, né? Eu sinto um pouco disso. Não sei o que você sentiu, fala aqui embaixo. E aí ainda no capítulo 2 ele vem falando a partir do versículo 12 sobre algo que é muito doido e eu concordo muito, é muito real. Ele fala que a gente trabalha e muitas vezes quem vai colher o fruto desse trabalho não somos nós. E é interessante isso porque eu vejo que ele fala com um pouco de pesar também. Como eu falei no início, eu vejo que ele tem uma linha um pouco pessimista das coisas, eu percebo isso. Eu não sei se eu sou muito otimista, pode ser também. Mas eu entendo que ele vem falando isso como uma tristeza. Diante disso, ele reconhece a Deus na sua soberania. Ele reconhece a Deus que Deus dá tudo isso, que Deus é quem dá esses prazeres, Deus é quem dá essa oportunidade. Então isso é muito interessante. E isso está no verso 24. Ele fala que não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer o que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus. Olha que interessante, mesmo ele reclamando, mesmo ele entendendo que, poxa, eu estou trabalhando, isso aqui vai ficar talvez para o meu filho, ou vai ficar para quem vem depois de mim. Ele entende que até isso, e essa questão dele ser abençoado, dele poder desfrutar do que ele tem, é a mão de Deus. E isso é muito interessante, é muito legal, porque eu acredito que de fato todas as coisas de bem que nós temos, todos os prazeres que nós temos nessa vida, é Deus mostrando a boa mão dele para conosco, ele permitindo que isso aconteça. Se nós podemos desfrutar de uma boa comida, né, de fazer um passeio, conhecer lugares, isso é a boa mão de Deus sobre nós, isso é muito legal e é muito interessante ele reconhecer esse Deus, reconhecer essa bondade, mesmo quando está se queixando, porque ele trabalhou muito e muito daquilo que ele conquistou não vai ficar para ele nem vai perceber isso. Eclesiastes é difícil, sabia, gente? Vocês estão achando que é fácil, né?
Eclesiastes 3 começa falando um texto super famoso e maravilhoso. Quem nunca ouviu falar sobre Eclesiastes e não leu, que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Ele fala sobre o tempo e de fato nós estamos vivendo um desses tempos, que é o tempo de deixar-se de abraçar. Ele relata vários tempos, que há tempo de amar, há tempo de odiar, há tempo de guerra, tempo de paz e o tempo de abraçar e o tempo de deixar-se de abraçar. Nós estamos vivendo esse tempo e é muito legal porque eu entendo que em todos esses tempos relatados por Salomão, não quer dizer que Deus não está naqueles tempos, mesmo quando um tempo é ruim. Eu acredito que Deus, ele permitiu que nós estivéssemos vivendo esse tempo, porque ele é soberano, ele poderia ter impedido. Eu acredito nessa forma e eu acho muito interessante quando o texto vem discorrendo sobre essas várias perspectivas do tempo. E falando sobre esse texto, tem um vídeo muito legal que eu quero muito que você veja. É de um canal que chama Você Mais Crente. Eu achei que não ia lembrar, eu lembrei. Esse é um canal de dois pastores que são bênção lá na nossa região, que é o pastor Lucas e a pastora Débora. E você, assim que você terminar de ver esse vídeo, corre lá no canal dele, se inscreve e assiste o vídeo que ele postou essa semana também falando sobre Eclesiastes. E ele fala justamente sobre Eclesiastes 3, o versículo 7. Então não deixe de ir lá, porque ele vai aprofundar um pouco mais nesse texto, um pouco mais sobre essa questão do tempo, e é muito interessante para você, vai ser muito legal. Segue o canal dele também, é um canal muito bacana. Quero mandar aqui o meu beijo, o meu abraço pro pastor Lucas e pra pastora Débora, que Deus continue usando a vida dele. Benção. Ainda no capítulo 3, no verso 11, ele fala uma coisa que eu achei muito, muito interessante. Primeiro ele fala que tudo que Deus fez é formoso. E de fato, gente, nós somos criaturas de Deus, de fato nós somos lindos, maravilhosos, nós vemos a beleza do Criador, né? Ontem aqui em São Bernardo estava um céu maravilhoso, se você segue no meu Instagram você viu lá. O céu tava rosa, laranja, parece que realmente um pintor foi pintando cada nuvem, tava maravilhoso. De fato, tudo que Deus faz é formoso e nós conseguimos contemplar essa beleza. E ainda nesse texto, Salomão fala que Deus colocou em nós, em nosso coração, a eternidade. Se você procurar uma cantora que chama Deise Jacinto, ela tem várias músicas falando um pouco da eternidade, falando sobre a eternidade no coração, falando do desejo de estar com Deus. E eu achei isso muito legal, porque eu vejo em nós muitos resquícios da eternidade. Eu não sei como você pensa, mas eu gosto muito de herói. Eu gosto dessas coisas da Marvel, da DC. Eu tenho, sei lá, uns 20% do mundo geek, será? 20% produção? Um pouco mais? Hulksmaga. Não sei, gente. Não sei. Eu sou um pouco desse mundo geek e eu gosto dessa questão dos heróis. E eu acho que muita gente gosta dessa questão de ser super veloz, de voar, de ter superpoderes. E isso pra mim é um resquício do sobrenatural em nós. É um resquício da eternidade em nós gritando. Por isso que a gente gosta tanto dessas coisas que não são no natural. E de fato a eternidade transcende, né, o nosso pensar, o nosso natural. E isso mostra pra mim um pouco de resquício de eternidade, eu acho. O que você acha? E aí no versículo 14, ele também fala a respeito de que tudo que Deus fez dura eternamente. Porque parece que ele está se contradizendo. Porque desde o capítulo 1 ele está falando, tudo é vaidade. Não, tudo é vapor. É vaidade de vaidades. Não, debaixo do sol não há nada que eu tenha visto, né, que tenha ali sido valoroso. E aí de repente ele vem falando que as coisas de Deus duram eternamente, que as coisas de Deus permanecem. Ele fala da beleza, conforme ele foi escrevendo, conforme ele foi ali abrindo o seu coração, ele também foi percebendo e vendo quem Deus era, como Deus age, vendo Deus nas coisas. Isso é muito interessante, eu achei muito legal esse versículo 14. E ainda no mesmo capítulo 3, ele vem nos comparar com os animais. E ele fala que tanto nós como os animais, nós seres humanos não temos nenhum privilégio sobre eles, porque nós também viemos do pó e ao pó voltaremos. E isso me faz pensar, eu não sei se você pensou nisso, mas me faz pensar que de fato, como criaturas, nós não temos nenhuma diferença. De fato, o Senhor criou com o mesmo amor, eu tenho certeza, o céu, a lua, as estrelas,
as plantas, também criou a nós, né? E aí o Senhor colocou em nós o seu Espírito, né? E a Bíblia fala que o nosso Espírito testifica com o Espírito de Deus que nós somos seus filhos. Então olha que interessante, nós sejamos criatura de Deus, igualmente o Senhor colocou em nós o Espírito dele. E isso é muito legal, é muito interessante. De fato, nós viemos do pó e para lá voltaremos. Quando Deus chamar o nosso número, né? Vai que o meu é o 1012. É 1012, aí já era. Sou eu. Meu número é fui. Quando chegar essa hora que do pó nós viemos e para lá nós vamos voltar. Paramos aqui porque tem um recado pra te dar. Se você não é inscrito nesse canal ainda, se inscreve nesse canal, curta esse vídeo, deixa o seu comentário falando se você tá gostando. Eu já tenho uma dúvida e quero saber de vocês. Vocês gostam mais desse cenário ou do outro, gente? Do vídeo de domingo ou desse aqui? Me fala aqui porque eu tô na dúvida qual que eu gosto mais. A gente tá fazendo uns testes, mas eu quero ouvir a sua opinião. Eu não sei se você estava aqui, mas nós fizemos uma live sobre ansiedade e foi muito legal. E semana que vem nós vamos ter uma outra live. Domingo vai sair o spoiler sobre o tema no vídeo de domingo. Então não deixa de se inscrever no canal, de ficar ligadinho aqui, mas também de me acompanhar lá no Instagram, que lá eu vou deixar o tema, vou deixar o horário e a live vai ser lá no Instagram. Espero que você goste, espero que você acompanhe e mande pra mim mais temas que você quer ver aqui nesse canal que a gente vai produzir pra você. O capítulo 4 parece que ele está relatando algo que está acontecendo hoje. Eu não sei o que você sentiu ao ler o texto, mas o texto fala sobre a opressão, o texto fala sobre a violência e de fato, embora aquele tempo era muito mais violento que esse, ainda hoje nós temos visto muita violência, muita opressão e isso realmente aflige o nosso coração. E ele fala no texto, no versículo 2 e 3, a respeito que ele é feliz por quem ainda não nasceu. Eu achei esse ponto muito interessante, porque eu não sei você, mas eu já ouvi muitos casais falando que não querem ter filhos por conta de como está o mundo, de ver toda essa situação e pensar, cara, eu vou colocar um filho nesse mundo, é mais uma pessoa, como vai ficar? Eu não vou entrar aqui no mérito se você deve ter filho ou não como cristãos, porque polêmicas nesse canal não teremos hoje, mas ainda hoje pessoas usam esse argumento de que por conta do mundo, por conta do que se vê, não querem ter filho. Eu achei interessante ele ressaltar isso, que é feliz para aqueles que ainda não nascerem para ver esse mundo. E aí eu gosto muito do versículo 5, 6 e o 7 nesse capítulo, porque ele vem falando a respeito do trabalho. Mostra para mim dois cenários, eu não sei se você percebeu isso. Ele fala primeiro a respeito da pessoa que quer cruzar os braços, só desfrutar ali do trabalho, comer, e uma outra pessoa que só pensa em trabalhar. E ele vem relatando essas duas situações e fala que os dois ali são vaidade, é preciso ter o equilíbrio. Passando para nós o princípio do equilíbrio. Nós que somos metodistas aprendemos com o nosso amigo John Wesley, que nós devemos sim ser equilibrados em tudo. E eu vejo muito o princípio do equilíbrio aqui, porque é necessário que eu trabalhe sim, que eu ganhe o pão, mas também é necessário que eu tenha tempo a desfrutar tudo aquilo que eu tenho conquistado. E aí o versículo 9 é um versículo famoso que fala, é melhor serem dois do que um. E esse texto é muito bonito e muitas vezes nós vemos ele usado só para o casamento. A questão é que ele não é só usado para o casamento. A questão é que fala que de fato é melhor serem duas pessoas, estarem dois juntos. Nós não precisamos estar separados, nós não precisamos estar sozinhos. É necessário que sim, nós tenhamos alguém para ser o nosso suporte, alguém que caminhe conosco. Eu chamo muito essas pessoas de companheiros de jugo, né? Se você não sabe o que é um jugo, coloca aqui, produção. E o jugo é aquele objeto que fica em cima dos bois e um boi compartilha com o outro e ali eles estão sobre o mesmo jugo. E ali eles estão um contribuindo para o outro, um ajudando o outro. Esse canal é prova disso, porque a produção edita esse canal, a filmmaker traz todos os equipamentos, a vinhetista desse canal
que faz essa vinheta. De fato, aqui cada um contribui com o que pode, cada um contribui com o seu melhor. E após esse texto de é melhor serem dois do que um, vem um texto maravilhoso onde tem a citação que o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. E o cordão de 3 dobras era um proverbial naquele tempo. O comentário da série Cultura Cristã, que eu já falei aqui nesse canal, ele fala que o cordão de 3 dobras é em 3 e não em 2, porque dá para você ser companheiro, parceiro e agir com esse companheirismo em mais pessoas. Por isso que ele coloca o 3 e não coloca 2 dobras, mas sim 3 dobras, porque pode funcionar com números maiores. E eu achei isso maravilhoso, porque de fato não funciona só num casamento, em todos os relacionamentos. Seguindo no capítulo 4, ele vem falar sobre um jovem, está no verso 13. Isso. Vem falar que é melhor você ser um jovem pobre, sábio, do que um rico, velho, insensato. É interessante porque eu entendo que nesse versículo ele traz a mim a questão de que não importa se eu sou pobre, se eu sou rico, não importa se eu sou jovem, se eu sou velho. A questão é que eu devo ter sabedoria e ter um coração ensinável, porque ele fala que é melhor ser um jovem pobre do que um velho que não sabe receber a admoestação. É melhor nós termos a sabedoria, ter coração ensinável, ter um olhar voltado ao outro, entendendo que nós não sabemos de tudo. Pelo contrário, nós precisamos uns dos outros para crescer, caminhar, amadurecer e nos tornarmos pessoas melhores. Então eu entendo que esse texto me traz muito essa reflexão e eu gostei muito desse ponto. E de fato, é algo que eu prezo e que eu acho que como cristãos nós precisamos ter em nós, que é um coração ensinável. No capítulo 5 é um texto que começa com um versículo muito famoso, mas ele já vem com aquele tom de exortação. E eu sinto que vem Hulk. Por quê? Ele já começa falando, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. E aí olha que interessante, eu fui pesquisar a respeito desse termo, casa de Deus, e eu entendi e vi nos estudos que esse termo não significa apenas o templo. É claro que aqui Salomão está se dirigindo ao templo de Salomão naquela época. Ou não, porque se não foi ele, né? Enfim. Mas esse termo não se refere apenas ao templo, mas se refere a qualquer lugar onde Deus está. Qualquer lugar que nós entendemos que Deus habita. Seja a casa de Deus um santuário, seja a casa de Deus a minha casa, seja a casa de Deus uma praça, e ali nós devemos guardar o nosso pé, nós devemos ter o quê? A reverência, nós devemos ter o zelo com a presença do Senhor, o temor, e isso pra mim fez assim, ó, porque eu e você, nós podemos parar com essa o quê? Hipocrisia de achar que a gente tem que ser santo, coerente, só no templo, gente, não. Porque se a casa de Deus é em todo lugar, e se nós estamos em casa, na rua, Deus está ali, ali também nós precisamos agir com reverência diante do Senhor, com zelo e temor diante da sua presença. Então esse texto expande a minha mente e faz com que eu e você, a gente pare de ter essa visão de que no templo eu tenho que ser uma pessoa e fora eu tenho que ser outra. Não, Deus está em todo lugar e nós temos que ser a mesma pessoa em todos os lugares. E aí ele continua no versículo 5 falando a respeito sobre como nós vamos falar com Deus. Fala aqui para nós não nos precipitarmos com a nossa boca. Se nós fazermos um voto é para nós cumprirmos. É claro que esse texto está falando a respeito de Deus, para nós cumprirmos o voto que nós fazemos com Deus, para nós tomarmos cuidado com aquilo que nós falamos com Deus. E isso é muito sério, porque de fato Deus, ele se importa muito com a minha vida, com a sua vida. Ele leva muito a sério o que eu e você a gente fala. Então, nós precisamos realmente ter esse entendimento de que se nós fizermos um voto, nós devemos cumprir. E eu entendo que isso não é só a Deus, isso é um princípio a Deus, mas isso deve acontecer com outras pessoas, isso deve acontecer no nosso cotidiano. Se nós falamos uma coisa, nós devemos cumprir. Se nós prometemos algo, nós vamos cumprir. Se nós compramos, pagamos e assim vai. É um princípio que eu vejo que Salomão destaca para nós como sabedoria e de fato é muito essencial, principalmente nos nossos dias, onde a gente vê que as pessoas não confiam umas nas outras porque estão decepcionadas, porque alguém falhou com elas, né, aconteceu algum momento e houve essa desconfiança. Então nós precisamos
retomar isso é muito importante. E aí no versículo 9, ainda no capítulo 5, ele fala que a terra, ela é proveitosa a todos. Gente, isso é muito top. Porque antes ele vem nos comparar com os animais, falando que nós somos iguais em criaturas. E aqui ela vem falar que a terra, ela é bem de todos. Isso faz com que a gente lembre da questão de que nós somos mordomos. Nós temos que cuidar da terra. De fato, a terra é nossa, mas nós precisamos cuidar. De fato, nós precisamos entender que todos nós somos criaturas de Deus e devemos agir de tal forma, cuidando, né, das coisas do Senhor. Ainda no versículo 5, ele vem relatando a respeito do trabalho, a respeito das riquezas, do perigo das riquezas, e vem relatando várias questões que ele já remeteu em outros tempos. E ele continua falando sobre esse assunto no capítulo 6. Mas o que me chamou mais atenção no capítulo 6 foi o verso 12. E nós vamos ler ele. Diz assim: pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Em todo o restante dos 5 e no capítulo 6, ele vem falando dessa questão do trabalho. E ele dá ênfase novamente que é Deus que permite esses prazeres. E de fato eu acredito que sim. Mas ainda assim ele se pergunta: o homem sabe o que é melhor para ele? E eu deixo essa pergunta para nós nesse final de vídeo. Nós sabemos aquilo que é melhor para nós? Será que de fato, quando nós queremos algo, nós estamos, mesmo que pareça que aquilo é bom para nós, será que de fato é? Eu acredito que isso traz uma reflexão para nós, para que eu e você, nós possamos consultar ao Criador das nossas vidas. Para que consultando a Ele, a gente possa perguntar: Deus, isso é o melhor para mim? Deus, isso aqui que o Senhor tem para mim é bom? Isso que eu quero é coerente com os teus sonhos? É coerente com a tua vontade? Eu acredito que assim nós vamos entender e conseguir desfrutar da vida que Deus nos deu com mais prazer. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Com certeza eu falei muito. Eu tenho certeza que tá grande. Vocês vão lá no canal do pastor Lucas e da pastora Débora. E aí no vídeo ele fala que ele fala muito, gente. Sabe quantos minutos o vídeo tem? 7. Ele não sabe que ia falar muito, gente. Quem fala muito aqui sou eu. Mas eu espero que você goste desse vídeo. Fica ligadinho aqui, porque semana que vem nós vamos postar a parte 2. Então não se esqueça e continue estudando Eclesiastes nesse tempo. Para você que conseguiu ler todo o texto de Eclesiastes e tá aí acompanhando a quarentena bíblica, muito legal, parabéns. Mas essa semana, para complementar o livro, eu sugiro que a gente venha ler o livro O Pequeno Príncipe. A foto aqui. Porque esse livro do Pequeno Príncipe, ele também traz muitas palavras de sabedoria a nós. E aí na semana que vem, quando eu postar a parte 2 do Eclesiastes aqui no YouTube, lá no Instagram eu vou deixar uma resenha sobre o livro do Pequeno Príncipe, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado, curte esse vídeo, dá like e seja abençoado em nome de Jesus. E até mais!